Bom dia, muito obrigado pelo espaço. Estou aqui à disposição para tentar ajudar-vos a entender de uma forma clara e dinâmica toda essa questão e toda essa problemática. Como é que funciona, André, essa questão do aumento por exemplo, a pessoa que teve que usar, né, o aplicativo de transporte durante a greve dos motoristas e aí estava habituada a pagar X e quando foi, enfim, pedir o carro ou a moto por aplicativo, pagou 3x. Na verdade, essa dinâmica que tem nos aplicativos, se a gente observar e quem usa tanto o aplicativo do Uber quanto o 99, sabe que não aconteceu só nesse momento. Ambas as plataformas, eles possuem um algoritmo que, e aí eu não sei dizer se é da Uber ou se é da 99 a cada denominação. Eles têm denominação tarifa dinâmica ou tarifa preço variável. Então, por que eu digo que não só está se utilizando isso agora? Quem é usuário de Uber 99 sabe, por exemplo, que na época do Réveillon, que em dia de grandes festividades, que em determinados momentos e horários... Até na hora do rush, né? Até na hora do rush, de acordo com a procura do local, de acordo com variáveis e vários fatores, o preço da corrida aumenta ou diminui. Então, eu entendo que há, por um lado, não há uma regulamentação, há uma livre possibilidade, por força dessas plataformas de aplicativos, e há uma omissão do governo ou do município, que é quem tem que fazer essa regulamentação, dos municípios em geral, porque isso a gente verifica, isso verificou em São Paulo ano passado, com greve de metrô, e a gente teve aqui também com esse problema da greve dos ônibus. Então, não é uma coisa de hoje, né? Isso no dia a dia só se tornou mais acentuada porque realmente tivemos uma greve, tivemos muita procura, por força óbvia da ausência dos ônibus na cidade, e entrou meio que regra de oferta e procura. Quanto mais existe a oferta, menos é o valor. Quanto mais é a procura e menos oferta, o valor vai aumentar. E aí, repito, pode ser considerado abusiva? Pode. Agora, pode ser considerado também que eles estão fazendo nada mais do que eles sempre fizeram. Aí entra aquela máxima que cabe no direito, o que não é proibido é permitido. Nesse caso, sim. Porque não há uma proibição por força do poder público com relação à utilização dessa, embora exista regramento infraconstitucional federal que determine que o município possa fazer isso. Só que os municípios não têm interesse ou não têm conhecimento. Ou até hoje não se manifestaram para isso. Ou até hoje não se manifestaram para isso. Eu cito o exemplo de João Pessoa, que só existe uma lei que acredito que seja datada de 1996, 97, que ela só se aplica a mototáxi. A mototáxi tradicional, igual a um táxi normal. Uhum. Ela não se aplicaria a transporte privado por aplicativo. Leia-se tanto carro quanto motocicleta. E no caso, o mototáxi não circula aqui, né? Aqui sempre foi proibido. Só em Campina Grande. Que agora tá é a mesma voltando, coisa, né? No caso, deixou de ser um carro para aplicativo para uma moto para o aplicativo, né? Mas existe uma diferenciação legal disso. Uhum. A lei da mobilidade urbana, que é uma lei federal, ela em seus incisos faz a diferenciação. Ela fala do transporte privado direto, que é aquele que você mesmo aciona. Pronto, eu vou ali na rua, está passando um mototáxi, há uma praça de táxi, eu, sem precisar de ninguém, de me intermediar, de aplicativo, nem plataforma, eu posso ir diretamente. E tem a parte dos aplicativos, que é o artigo 10 dessa lei, que ele fala especificamente que é um tipo de transporte de passageiros, leia-se, carro ou motocicleta, que é feito por intermédio de um aplicativo. Não é você que diretamente faz a contratação. O aplicativo, a plataforma de aplicativo é que ela intermedia a negociação, e aí esse é o X da questão. A plataforma de aplicativo é que tem as suas regras e que se utiliza dessa, inclusive, para a questão dos preços. O que é diferente
do táxi, né? Do táxi convencional, do mototáxi convencional, que as tarifas elas têm que ser regulamentadas pelo poder público quando elas fazem os seus cadastros junto aos órgãos das prefeituras. Mas assim, a gente falando sobre a natureza do serviço, o tipo de serviço, é a mesma coisa, só muda praticamente a mesma. A forma de contratação. Um é independente, é autônomo, e o outro é ligado a uma plataforma que supostamente tem regras e lhe dá mais segurança, você pode reclamar, pode identificar, enquanto o motorista independente, né, seria mais difícil, né, em tese. Agora, depois que o PROCON solicitou essas informações sobre como funcionam os algoritmos para definir essa tarifa dinâmica, ou a tarifa acima do normal, aí o município poderia, né, fazer uma intervenção para tentar criar regras para essa elevação. Sim. Né? Poderia sim, através de um projeto de lei ou um decreto, o município, pela lei 12.587, 2012, que é a Lei da Mobilidade Urbana, em seu artigo 4º, o artigo 11A, permite e delega aos municípios a competência de fazer a regulamentação em nível de município, circunscrição de município, de todo tipo de transporte urbano. Dentre os quais os aplicativos. Como eu disse no começo da nossa conversa, sim, há uma omissão legislativa do município com relação a isso, talvez por ser um tema muito novo, relativamente novo, e bastante polêmico, né? Vide a polêmica de São Paulo, né? Sobre os aplicativos de motocicleta que está acontecendo lá. Pois é, eu já queria puxar o gancho para isso, porque quando aqui em João Pessoa, a primeira a entrar na polêmica foi a Uber, que anunciou que iria fazer o transporte por aplicativo, por motocicleta. E eu me lembro que, na época, a CEMOB disse que era proibido, entrou na justiça, agora a confusão está em São Paulo. Claro que o trânsito de São Paulo é bem mais atribulado do que o de João Pessoa. Mas por que aqui em João Pessoa pôde e por que São Paulo não pode? Porque aqui, como eu disse, diferentemente de São Paulo, a lei que existia seria só uma lei defasada, que só serve para os mototáxis tradicionais. E não foi observado, não sei porquê, eu não tenho muito conhecimento do que houve em nível de judiciário, não foi observada essa legislação aqui, porque eu acredito que, se observarmos a lei federal, havia como impedir ou dificultar a entrada do Uber via moto aqui. E aí eu explico por quê. Porque na lei federal, ela fala de uma maneira geral. Ela fala de uma maneira geral, tanto para moto como carro. Só que ela, lá na frente, o artigo 11A dessa lei, ela especifica que para utilizar o transporte via aplicativo, é necessário carteira B. Então seria, no caso, o carro. Exatamente, dentre outros requisitos. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que as pessoas que hoje estão fazendo aplicativo de motocicleta teriam condições de ter uma carteira B? Teriam condições de ter um carro? Se eles estão utilizando um aplicativo de moto como motoristas ou pilotos de moto, dentre outras, CNH teria que ter aquela observação que você usa para trabalhar a sua CNH. Então, assim, a gente pode supor que eles não tenham. Mas seria uma maneira de fazer essa regulamentação. Chegar aqui a CEMOB, falar para a Uber, tá, vocês vão poder utilizar aqui o aplicativo Uber Moto. Mas nós estamos fazendo aqui um decreto, o município está fazendo um decreto, ou então qualquer instrumento legal que diz o seguinte: vocês vão ter que exigir do pessoal que vai fazer o transporte via aplicativo, que eles tenham carteira B, não só a A, e que essa carteira tenha essa especificidade, que é a questão do trabalho remunerado, que você trabalha como motorista remunerado. Seria muito simples. E a gente vê que existe essa omissão, tanto da CEMOB quanto do próprio município, em talvez fazer essa regulamentação. Mas não é exigido não que seja, hoje em dia, que tenha
que o motorista ou motociclista de aplicativo tenha na carteira essa descrição que ele faz transporte profissional? Eu desconheço que o Uber faça ou o 99 faça essa exigência. Eu não tenho conhecimento. E digo mais, sobre a problemática da utilização da moto, uma coisa que eu achei, que eu não fiquei acreditando, uma pessoa lá de São Paulo me disse, que trabalha no trânsito, disse assim: André, eu sofri um acidente, eu sou motociclista, eu sofri um acidente e a Uber, o aplicativo, ele dificulta, ele não diz quem foi a pessoa, você tenta entrar em contato com a pessoa, então ela blinda, até para se responsabilizar por questões de acidentes no trânsito, ela blinda, ela só exibe, ou então ela só diz quem foi a pessoa se o cara entrar na justiça. E ela tem a política de se eximir de responsabilidade civil e penal à plataforma, da pessoa que está usando a sua plataforma. Quer dizer, ela faz essa blindagem e dificulta até a questão da responsabilidade, tanto criminal quanto civil, então, por questões de acidentes. Se o passageiro, por exemplo, ele se acidenta numa corrida, ele não pode, quer dizer, ele vai ter dificuldade de vai acionar. ter dificuldade, vai ter que acionar o judiciário para pegar as informações da pessoa que estava usando como motorista do aplicativo, porque ele se nega a fornecer. E ele tem a política de afirmar que não tem responsabilidade pelo motorista, ou pelo, não sei como é que você pode chamar, motorista de moto, piloto da moto, né? Motociclista, condutor, né? Então, tem mais esse componente que eu entendo que dificulta bastante, né? E eu acredito que se tivesse vontade política, é um tema muito espinhoso, muito polêmico, mas a legislação federal ela já dá o instrumento para que, se os municípios quisessem fazer uma regulamentação melhor, mais precisa, em que pese a polêmica e a gritaria que ia ser, como já está acontecendo em São Paulo, como talvez se o município de João Pessoa começasse a fazer, também estaríamos diante de uma polêmica muito grande, de muita conversa. Inclusive acho que eu seria novamente chamado até para esclarecer alguns pontos, mas eu penso que falta um pouco de vontade com relação a isso, porque tem como fazer. Eu concordo com um dos pontos que o senhor disse, é que o tema é muito novo, né? Isso. E o trânsito ele vem se apresentando com tantas dificuldades, e é um dilema tão grande, o deslocamento da gente na cidade, que se foram criando alternativas. Porque, por exemplo, o deslocamento por moto, apesar de ser mais perigoso, mas ele é mais rápido, né? Por exemplo, a cidade... E mais barato. E mais barato, em comparação a táxi e a Uber carro, é muito mais barato. E aí ele surgiu como... Em tese, né? Mais barato nos dias normais, né? Sem usar o algoritmo, né? Sem o algoritmo ser usado, né? Deixa eu só registrar uma participação aqui, Cláudia, que até está complementando a informação que a gente havia dado, né? O Amsterdã, ele disse que a Uber já exige aquela citação na carteira do que o motorista, tanto moto quanto transporta pessoas, né? Isso, ele exerce atividade remunerada. Ele disse que é cadastrado no aplicativo desde 2016. Pois é, eu achei que fosse realmente, que eles exigissem isso, né? Porque é uma condição. Mas aí tem outras exigências, por exemplo, e aí eu posso estar equivocado, mas será que ele exige, por exemplo, deve exigir também certidão negativa, né, de antecedentes? Acredito que sim, também. Sim, exige. Mas com relação a esse ponto da carteira A e B, eu acredito que seria um ponto que poderia ser regulamentado e dificultado, se quisessem, né, ter um controle melhor sobre essa questão, ou quisessem até usar de algum meio para evitar, né? Já que existem efeitos muito negativos isso. O decreto de São Paulo que está impedindo, e diga-se de passagem, é temporário, o decreto de São Paulo ele não impede de forma permanente, mas só temporário. Ele foi editado por força da constatação de um aumento absurdo de mortes por sinistros decorrentes
da implantação das plataformas de aplicativos com motocicletas dentro da circunscrição do município. Então, são muitos efeitos negativos, infelizmente, que vieram fazer com que São Paulo editasse o decreto que está causando tanta polêmica, né, em nível nacional. Mas, pela sua opinião, em São Paulo deve, então, há uma tendência de ser tornado permanente essa proibição por causa dessa questão dos acidentes? Eu acredito que sim. Se não houver uma maior regulamentação, uma vontade por parte dos aplicativos de cederem, né, de permitirem, até que se faça uma forma que se fiscalize mais, eu acredito que é uma tendência, sim, de São Paulo querer proibir. E digo mais, há outros locais que estão já anunciando. O GDF, que é o governo do Distrito Federal, através do seu Detran, já anunciou que nem venham lá. Eles estão falando de forma mais popular, não venham nem para cá, que nós vamos proibir. Nem tentem entrar dentro do Distrito Federal. Aí eles fizeram, contemporizaram, disseram assim, não, a dinâmica do Distrito Federal é diferente, nós somos uma cidade planejada, nosso transporte público não necessita de meios alternativos. Mas, em suma, eles disseram que não vão admitir o transporte por aplicativos via motocicletas dentro do Distrito Federal. Mas isso varia de acordo com a lei local, né? Se a lei tiver um barramento, é claro. No caso de João Pessoa não tinha? Não tinha, eles tentaram barrar e, como eu disse, não existia essa regulamentação local e, pelo que eu soube, eles só mencionaram a lei que ela está defasada, na minha modesta opinião, ela só serve para o transporte de mototáxi tradicional. Aqui em João Pessoa, se alguém quiser fazer o mototáxi sem ser ligado a uma plataforma, não pode. Agora, não pode. É curioso, né? Porque Campina Grande pode, Cabedelo, que é vizinho, pode. Acredito que Bahia, Santa Rita possa. Patos, eu conheço também, pode. O que é importante dizer também é que a Lei Federal da Mobilidade Urbana, ela fala que cada município, de acordo com sua particularidade, ele pode, é permitido a ele editar o seu regramento, fazer essa parte toda do seu trânsito, da sua mobilidade urbana. Então, sempre vai haver alguma discussão sobre isso, né? Porque, por exemplo, como eu acabei de afirmar, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal disse que tem uma particularidade, né? Ele afirmou, não, nós temos um modal bastante eficiente aqui e a gente não necessita, ou não há espaço para que se utilize o mototáxi aqui dentro do Distrito Federal. São Paulo trouxe a particularidade, fez um estudo, tem uma comissão especializada disso e chegou à conclusão e editou o decreto. Constatamos que há um aumento exorbitante de mortes, de acidentes com mortes sinistros, com morte decorrente dos aplicativos. Salvador também está com a tendência de proibir também. Saiu essa semana a notícia que aumentou 47% de mortes decorrentes de sinistros envolvendo motocicletas depois que os aplicativos entraram dentro da cidade de Salvador. Então, é uma discussão que vai ser requentada, vai ser muito, muito tempo falado, né? Porque, de um lado, nós temos o poder do Estado de regulamentar e, do outro, temos o princípio da livre iniciativa. Né? E do outro tem a vontade do povo que precisa se deslocar. Exatamente, né? Também. E aí a gente, se for mais, a gente vai entrar na discussão, o aumento da passagem de ônibus, né? O pessoal reclamar do ônibus aqui, que tem... Isso, se a pessoa acompanhar todo dia o noticiário, ouvir alguém que ouça uma rádio, sempre vai ouvir alguma coisa, a linha tal não está chegando, o ônibus não está passando, né? Todo dia, isso, desde que eu andava de ônibus, eu andei muito tempo de ônibus aqui em João Pessoa e sofri também com isso. Eu ia para a escola, ia para a faculdade, às vezes perdia o ônibus vinha cheio. Quando eu fiz faculdade no Unip, tinha que pegar 2 ônibus, eu vinha lá do Bessa, e tinha que pegar o Valentina, o Mangabeira, e eu estudava à noite, e o ônibus vinha cheio, lotado, às vezes passava, eu perdia a hora. Então, realmente existe uma dificuldade, né? Ô André, será que enquanto a gente for criando alternativas
como os aplicativos, como, enfim, cada um. Muita gente tem comprado moto também, né? Aqueles Isso. que têm um poder aquisitivo maior compram moto, que têm um poder aquisitivo um pouco melhor compram um carro para não depender E os que também têm poder aquisitivo pequeno também compram moto. E isso é uma problemática do Brasil. Então, mas aí os especialistas em trânsito, eles dizem sempre o seguinte: a solução para que a gente não tenha tanto engarrafamento seria o transporte coletivo. Mas com tantas alternativas, a discussão sobre o principal, que deveria ser o transporte coletivo, ela acaba sendo deixada de lado, Ela fica né? à margem, exatamente. Porque talvez o transporte coletivo não esteja sendo eficiente para a população. Né? E, por exemplo, aqui a gente só tem ônibus. Né? O transporte coletivo em São Paulo, Rio de Janeiro, hoje é bem melhor. Eu morei em São Paulo há algum tempo e eu sempre me deslocava via metrô e não tinha problema nenhum. Só que eu me deslocava sempre para bairros relativamente próximos. Eu ia para Paulista, eu estudava na Liberdade, tanto fazia tudo via metrô, mas era mais caro que o ônibus. Né? Então eu tinha um poder aquisitivo um pouquinho melhor do que a maioria da população, que é a camada mais pobre. E talvez o ônibus em São Paulo não seja tão bom. Não, o ônibus em São Paulo demora muito. Né, demora muito, tal qual aqui. Né? Você pegar qualquer pessoa que vive andando de ônibus, ela vai reclamar. Né? Tem uma pessoa que trabalha lá em casa que vem de Bahia, pega 2 ônibus para vir lá. Eu moro em Cabedelo, em Termares. Então, e aí eu tenho outra pessoa que pediu até uma ajuda para comprar uma moto, porque se mudou do bairro de Cipês e agora mora perto de Mangabeira. Ela acha muito melhor se arriscar a vir numa moto, porque é muito mais rápido para ela e muito mais barato do que pegar o ônibus, que ela tem que pegar dois ônibus. Então, isso passa também por uma vontade de melhorar o transporte público, né? E a população, às vezes, está preferindo ter mais acesso a uma motocicleta do que, ou até quem não pode comprar uma motocicleta, um aplicativo, que é muito mais barato do que, eu falo no caso da motocicleta, o Uber Moto, o 99 Moto, ele é bem mais acessível do que o seu congênere de carro. Na sua opinião, os aplicativos vieram para ficar? Sim. Sim, vieram para ficar. Eles têm tanto um poderio econômico muito grande, que são empresas multinacionais, e tem um poder popular, tem um apoio popular muito grande das pessoas que utilizam. Eu utilizo o aplicativo também. Acho que todo mundo utiliza, né? Utiliza, né? Hoje foi um dia até atípico, eu vim no meu carro, mas porque o meu escritório não é tão longe daqui, deu para chegar rápido. Mas muitas vezes eu deixo o carro no escritório, para vir aqui no centro da cidade, que a gente tem uma carência de locais para estacionar. Às vezes sai mais em conta você pegar um aplicativo, um Uber, um 99, e deixar lá. Você não vai estar se preocupando com procurando local para estacionar, manobrar, pagar um estacionamento privado, né? Então, às vezes sai mais em conta, até pelo valor, que é bem aproximado, você usar um transporte por aplicativo. Ok. Queria agradecer a sua presença aqui para falar com a gente sobre esses assuntos relativos aos aplicativos. Nós conversamos com o advogado André Soares. Obrigado, André. Obrigado pelo espaço. Contem comigo se precisarem. Estou sempre à disposição para vir trazer qualquer esclarecimento ou fazer qualquer tipo de comentário. Estou às ordens.